O câncer é uma doença comum e é por isso que a maioria de nós tem alguém na família que está em tratamento ou já teve o diagnóstico de câncer. E também não é incomum que existam mais de um caso na mesma família de câncer. É por isso que eu vou te explicar nesse vídeo quando que você pode suspeitar que a sua história familiar de câncer pode ser um sinal que o câncer seja hereditário. Meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista, especialista em oncogenética e através da genética eu quero ajudar você a tratar, principalmente a se prevenir contra o câncer. Fique atento a esse vídeo até o final. Vários casos de câncer na família podem acontecer em 3 situações diferentes. A primeira delas, por acaso, e a maior parte dos casos, ou porque todos os membros da família compartilham o mesmo ambiente e os mesmos fatores de risco, como por exemplo, o hábito de fumar ou a mesma alimentação. E por fim, quando existe alguma mutação genética hereditária nessa família. A mutação genética hereditária aumenta o risco de câncer, mas isso não significa que todas as pessoas da família vão ter a mutação e nem tampouco que quem tem a mutação vai desenvolver câncer durante a vida. Mutações genéticas hereditárias são variações na sequência do DNA que são herdadas de um dos pais, através do óvulo ou do espermatozoide, e podem ser transmitidas de geração em geração. Se um dos pais tem alguma mutação genética hereditária, cada filho tem 50% de chance de herdar a mesma mutação genética. Mas perceba, a chance de 50% é de herdar a mutação e não de desenvolver o câncer. Diferentes genes, que são partes do nosso DNA, aumentam o risco de diferentes tipos de câncer. Algumas variações genéticas nesses genes aumentam só um pouco o risco de desenvolver câncer. Por outro lado, outras variações genéticas podem elevar muito esse risco, até 10 vezes mais do que aquelas pessoas que não têm nenhuma mutação genética. Chegamos na parte principal desse vídeo. Como saber se a história familiar de câncer é suspeita? Em famílias com mutação genética hereditária, existe um padrão específico de apresentação dos casos de câncer, que depende de quem teve o câncer, qual foi o tipo de câncer, qual foi a idade do diagnóstico e qual é a relação, grau de parentesco entre os parentes que tiveram o diagnóstico de câncer. Você tem uma forte história familiar de câncer? Sim, existe algum diagnóstico de câncer em idade jovem na sua família, em geral abaixo dos 50 anos, como para o câncer de mama e o câncer de intestino, ou abaixo dos 60 anos para o câncer de próstata. Se existem múltiplos casos do mesmo tipo de câncer ou de casos de câncer relacionados do ponto de vista genético, como o câncer de mama e o câncer de ovário, do mesmo lado da família. Se existem vários casos de câncer do mesmo lado da família em várias gerações sucessivas. Também se existe na sua família algum caso de câncer de ovário ou de câncer de pâncreas. Nessas situações, a gente sempre recomenda a investigação genética, independente da idade ao diagnóstico e do histórico de outros casos de câncer na família. E por fim, e é claro, se você já conhece e já sabe que existe alguma mutação hereditária na sua família. O que fazer se existem casos de câncer na família? Essa é uma indicação precisa de avaliação de risco de câncer ou avaliação oncogenética. Durante esse processo, será analisado todo o histórico familiar para entender quais são as possíveis causas do câncer hereditário. O diagnóstico da mutação genética hereditária é feito através do teste genético. Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre esse exame. E o que fazer quando você descobre alguma dessas mutações genéticas hereditárias? Será possível fazer uma estimativa de qual o seu risco de desenvolver câncer e, a partir disso, definir a estratégia de prevenção que melhor funciona para você. Isso pode incluir um monitoramento com exames regulares ou até cirurgia preventiva para reduzir o risco de desenvolver a doença durante a vida. Ter história familiar de câncer não é para ser sinônimo de medo de que talvez possa chegar a sua vez. Pelo contrário, ela pode ser uma pista valiosa para ajudar você a cuidar da sua saúde com mais precisão, porque melhor do que tratar o câncer é preveni-lo. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e faça a sua avaliação de risco de câncer.